Pronto, vamos começar então. Tá todo mundo me ouvindo? Alan, Rafael? Vamos. Hoje vai ser uma aula quase exclusiva, hein, turma? Quero animação e quero muitas perguntas. Aí, tá gravando, tá? Que depois eu vou disponibilizar para o pessoal que não assistiu. Então tá, gente. Ontem eu fiz aquele vídeo para vocês assistirem o vídeo e ver como a gente consegue fazer a redução do diagrama de blocos. E hoje eu vou passar de novo essa resolução, passo a passo, só que aí não vai ser com a minha letra, porque alguns reclamaram que a letra estava muito difícil. Aí eu fiz agora no PowerPoint. Aí vocês vão tirando as dúvidas conforme eu for fazendo, tá? E aí depois, quando eu chegar uma antes, né, dos desafios, aí eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês poderem me enviar. Então vamos começar. O nosso primeiro diagrama que nós temos aqui, ó, uma entrada, RS, uma junção somatória, dois blocos, que é o G e o H, e uma saída, que é o CS. Então, pelo vídeo que vocês viram, vocês lembram que quando a gente tem G e um H, eles têm ali um nome diferente. Então, eles são de subsistemas diferentes. Pode se referir a um sensor, um atuador, um controlador e a planta. Então, eles são subsistemas diferentes. Quando a gente tem com o mesmo nome e aí muda só o númerozinho, então G1, G2, G3 e assim sucessivamente, o H1, H2, então esses a gente aplica uma regra diferente. Então, quando as letras são diferentes, né, os nomes são diferentes, a gente aplica uma regra. Uma regra, e aí quando é semelhante, a gente aplica outra regra. Então, no caso desse aqui, ó, o G e o H, eles são de subsistemas diferentes. Então, a gente já pode aplicar a regra da malha fechada. Então, pela essa regra, a gente aqui, ó, vai tirar essa junção somatória e a gente vai ficar com a função de transferência de cima, que é o GS, 1 mais ou menos, por que a gente tem o mais ou menos? Aí talvez vocês até me perguntem, né? Em alguns casos, aqui a gente tem mais e menos. E por que aqui eu não coloco menos? Então, talvez é uma dúvida que surja. Mas esse menos, a gente já está contando lá na nossa saída. Então, foi estudado uma regra que aí, quando a gente tem um menos aqui, a gente coloca o mais, porque ele já vai estar na nossa saída. Então, por isso que aqui vai ser o mais, tá? Quando a gente tiver um menos aqui, nossa junção somatória. Que às vezes ficou essa dúvida. Então, nós temos aqui, ó, a função G de S, 1 mais ou menos, aí a função do bloco de cima, vezes a função do bloco de baixo. Então, esse aqui é a nosso primeiro exemplo. Alguma dúvida referente a esse nosso primeiro? Podem perguntar, falar. Alan pode mandar mensagem. Por mim tá tranquilo, esse primeiro aí, ele é bem facinho até. Beleza. Aí, Alan, manda um ok aí, se eu posso prosseguir. Ok, beleza. Então tá, agora vamos para a nossa segunda. Na nossa segunda, a gente já nota aqui, ó, que nós temos... Na nossa segunda, nós temos uma entrada, uma junção somatória, e aqui nós temos um bloco G1, G2, que vai para essa outra junção somatória, a nossa saída, e aqui a gente tem uma realimentação, que vai ter o G3 e o G4. E outra função somatória que vai jogar para aquela nossa junção somatória lá do começo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a redução de blocos em paralelo. Como eu falei anteriormente, quando a gente tem esses blocos que eles estão com um nome igual, só muda o númerozinho, eles são do mesmo subsistema. Então, eles podem se referir ao mesmo atuador, ao mesmo controlador. Então, a gente aplica as regras diferentes, regras de reduções diferentes. Então, não é aquela regra da malha fechada. É aquelas outras regras que a gente viu na nossa aula número 2. Então, aqui eu tenho o meu G1 e o meu G2, então eu vou poder juntar eles. Como eu tenho uma junção somatória, aí eu vou somar. Então, essa é a primeira coisa que eu faço.
G1 mais G2. Somei aqui. E eu tenho o G3 positivo e o G4 negativo. Então, eu vou ficar com G3 menos G4. Então, essa foi a primeira redução que eu apliquei. Reduzir os blocos que estão em paralelos. Como eles têm o nome semelhante, né? Se refere ao mesmo subsistema, então eu consigo juntar dessa forma. E aí, agora, continuando. Eu tenho, continua essa minha junção somatória e eu fiquei com 2 blocos. Eu tenho que tirar, eliminar essa junção somatória e transformar esse bloco em um só. Como eu continuo tendo eles semelhantes, né, eles do mesmo subsistema, então eu fico com G1 mais G2, que aqui é positivo, e esse aqui, ele é negativo. Então, o G3 ficou negativo e o G4 fica positivo, né? Aqui, menos com menos vai ficar positivo. Então, essa é a redução que eu tenho no meu exemplo número 2. Oi, Pierre! Boa noite, Pierre, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tá ouvindo? Boa noite. Oi. Tudo bem? Tudo certo, Pierre. A gente tá fazendo a correção do... Tô ouvindo? Tô ouvindo. Tudo certo. Tô te ouvindo. Tá bom. A gente tá fazendo, Pierre, Sim, a gente tá bom, professora. Acabei de chegar aqui. Tranquilo. A gente está refazendo, né, a aula de ontem, para ir tirar as dúvidas. Aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, só perguntar aí, tá? A gente está aqui no segundo exemplo. Tá bom. Eu vou retomar o segundo exemplo, tá, Alain e Rafael? Como o Pierre acabou de chegar. Aí, como o primeiro é mais tranquilo, depois a gente vê. Mas eu vou retomar aqui o exemplo número 2. Perdeu então... já, Pierre, já era. Rafael. Tá, varou. Então tá, vamos lá. E aí, Aaron? Então tá, vamos lá. Para a gente reduzir o diagrama de blocos da minha questão 2 ali, eu tenho a minha entrada, que temos aqui uma junção somatória, mais ou menos. Tenho 2 blocos, G1 e G2, que juntam numa junção somatória. A minha saída. E aqui, nessa saída desses 2 blocos, eu vou ter uma realimentação. Aí eu vou ter G3 e G4, uma junção somatória que vai para a minha junção somatória inicial. Como eu já disse anteriormente, quando nós temos G1 e G2, ou seja, a gente tem essa letra maiúscula, ela tem o mesmo nome, é a mesma letra, né? G e G, e aí muda só o númerozinho, 1, 2, 3, 4. Então, nós podemos fazer uma redução diferente. Então, a gente não aplica a parte da malha fechada. Quando a gente tem esses do mesmo subsistema, a gente aplica uma redução diferente. Então, no caso, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse aqui, a gente vai reduzir esses 2 blocos para um só e esses outros 2 blocos para um só. Então, aqui, ó, tá até aqui grifado, né? Quais são os blocos que a gente vai reduzir. Como a nossa junção somatória aqui é positivo, positivo, então a gente vai ter G1 mais G2. Então, quando eu tenho 2 blocos em paralelo, e são do mesmo subsistema, eu analiso aqui como que está a minha junção somatória, e eu vou unir esses 2. Então, eu vou ter G1 mais G2. No meu segundo, eu tenho o G3, que é positivo aqui, só que o G4, ele é negativo. Então, ele vai ficar G3 menos G4. Então, essa aqui foi a primeira redução que a gente fez. Só que esses 2 blocos, eles têm que virar um só. Porque quando a gente faz a redução, a gente quer ficar só com a entrada, um bloco e a saída. Continuando, né, a gente continuou com 2 blocos paralelos, e eles continuam sendo do mesmo subsistema, não foi adicionado nada durante esse caminho. Então, eu tenho esse G1 mais G2 e G3 menos G4. Eu aplico a regra de redução, esse aqui ele é positivo, o G1 mais o G2, mas o G3 menos o G4 está ligado numa parte que é negativa. Então, vai ficar menos G3 mais G4, e menos com menos vai ser mais. Então, aí eu cheguei na minha redução. Eu vou ter a minha entrada RS, G1 mais G2 menos G3
mais G4 e a minha saída CS. Alguma dúvida em relação a esse segundo exemplo? Pierre, alguma dúvida? Tá tudo ok. Alan? Tá tudo ok. Oi, tudo bom, Alan? Bom ouvir sua voz. Tá ouvindo agora? Tava configurando o notebook aqui. Ah, viu? A senhora ia mandar o tutorial, viu? Eu também penso. Era para ajudar, não era que você não pensa. Mas tá bom. Pierre, ficou com alguma dúvida nesse exemplo 2? Pode perguntar. Não, tá tudo ok, professora. Beleza, Rafael. Por mim é tudo tranquilo. Beleza, então, quero ver na prova. Alan. Tá tranquilo, professor. Até aí tá tranquilo. A professora não é de prova, ela é de atividades, tá tranquilo. Não. Tem que ajudar a gente. Tá bom, gente, vamos lá para o nosso exemplo número 3. No nosso exemplo número 3, começa a dar uma complicadinha, mas nada tão complicado assim. A gente vai começar reduzindo esses dois blocos aqui que nós temos. Então, nós temos uma entrada aqui, uma junção somatória, mais ou menos, outra junção somatória, sendo que nessa aqui a gente não tem nada, não temos nenhum bloquinho, né, nenhuma função. Aí nós temos aqui outra junção somatória, onde nós temos o G1 de S e uma realimentação para o H1 de S. E a nossa saída P. Só que depois eu mudei para C. Não sei porquê, mas tudo bem, é a mesma coisa. Então, o que nós temos aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aplicar a regra da malha fechada. Então, por que a gente vai aplicar essa regra? Eles não são do mesmo subsistema. Se fosse G e G, a gente ia aplicar uma regra de redução diferente. Mas como eles são de subsistemas diferentes, a gente aplica a da malha fechada. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui, ó, vai ser G1 de S sobre 1 mais o bloco de cima, função de cima, vezes a função de baixo. Então, vamos ter G1 de S vezes H1 de S. Fizemos a nossa primeira redução. Mas, quando a gente reduz, a gente quer ficar com só um bloco sem junção somatória. Então, a gente tem que eliminar esse nossa junção somatória aqui. Então, a gente tem que tirar esse nosso laço. Então, tem uma regra que, para a gente eliminar esse laço que está resultando, a gente vai somar o bloco de cima, a nossa parte de cima da nossa fração. E aí a gente pode eliminar. Então, a gente vai ficar com a nossa entrada, aí vai ser G1 de S mais, não, desculpa, sobre 1 mais G1 de S vezes H1 de S mais a função de transferência do de cima, que é o G1 de S. Então, essa é uma regra que existe para quando nós temos esse laço resultante. Então, esse laço resultante é quando nós temos uma realimentação ali, mas nós não temos nenhuma função de transferência. Então, para a gente eliminar, a gente considera o numerador da nossa fração. Tranquilo também, né? Sim. Rodinei avisou que daqui a pouco está chegando. Então, mas é tranquilo, né? Porque essa questão é que é uma regra que foi estudada, né? E aí, quando tem esse laço, é o que a gente faz. Então, a gente pega esse numerador e joga lá como positivo. Pierre? Sim, professora. Alô? Tô aqui. Beleza. Sim, professor, entendi. Até aí entendi. Então, vamos para o 4. Eu acho que o 4 que foi o que deu mais BO, né? Foi. Tá. O 4, ele tem
umas paginazinhas aqui. Então tá, no nosso número 4, nosso exemplo número 4, a diferença que nós temos é que nós temos uma soma no meio ali dos nossos blocos, no meio do nosso sistema, de uma nova entrada. Então, nós temos aqui a nossa entrada RS, uma junção somatória, um bloco, uma função, e aqui nós temos outra entrada, que é o D de S, outra função, G2 de S, uma realimentação para o H de S. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente relembra aquelas regras que a gente viu na aula 2, que a gente vai juntar o que é semelhante, né? Então, a gente vai juntar os que são os subsistemas. Então, eu tenho aqui dois Gs, né? O G1 e o G2. Então, eu vou querer juntar eles. Só que eu não posso juntar eles ainda, porque eles têm alguma coisa que separa eles ali, né? Que é essa entrada. Então, eu tenho que realocar essa minha entrada. Como essa minha entrada, eu vou querer... Eu tenho outra entrada, né? Que poderia ser uma perturbação, alguma coisa do tipo, ou uma nova informação mesmo. Às vezes, um novo sensor que entrou. Então, essa entrada eu vou querer somar com a minha entrada principal. Então, por isso que eu pego essa minha entrada e vou jogar para de trás desse meu primeiro bloquinho aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente desloca esse ponto aqui para de trás aqui desse meu primeiro bloco. E quando a gente faz a gente desloca, ou ele vai ficar, ele sempre fica a função daquele que ele foi deslocado, sobre aquele que ele foi deslocado. Quando a gente faz da direita para a esquerda, ele vai ficar 1 sobre essa função. Se a gente pegasse esse nosso ponto aqui e jogasse para frente desse G2 aqui, ele ia ficar só o G2. Então, quando é da direita para a esquerda, ele fica 1 sobre a função de transferência, que é esse G1 de S, e quando é da direita para a esquerda, ele vai ficar só essa função. Tem que ser 1 sobre essa função. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai pegar esse aqui e a gente desloca para antes do nosso G1 de S. Então, é esse aqui que foi feito. Então, quando a gente deslocou, ele ganhou esse novo bloquinho aqui, ó. Que vai ser essa 1 sobre G1 de S. Essa é a primeira coisa que eu faço para mim poder unir esses aqui que são iguais, são semelhantes, né, do mesmo subsistema. Beleza. Então, aí, eu, por enquanto, não mexo nada e vou aplicar a redução de blocos em cascata, que é o quê? Eu tenho 2 do subsistema. Então, quando eles estão em cascata, não tem uma junção somatória ali, então eu vou fazer a multiplicação deles. Então, aqui embaixo, ó, eu fiquei assim... Ó, gente, se tiver alguma dúvida durante a explicação, pode interromper e falar, tá? Para, às vezes, em vez de chegar no final e falar só, pode falar aqui durante, tá? Então, aí, ó, quando eu tenho aqui, ó, em cascata, vai ficar G1 de S vezes o G2 de S. Então, essa foi a outra redução que eu fiz. Porque a ideia, quando a gente vai reduzindo, a gente está com um só. Então, por enquanto, a gente está com 3 bloquinhos aqui. Então, beleza, isso aqui que a gente fez. Aí, agora, a gente vai continuar juntando os que são semelhantes. Por isso, a gente vai agora aplicar a redução de blocos em paralelo. A gente vai reduzir esse bloco 1, G1 de S, com esse G1 de S vezes o G2 de S. Como eu tenho aqui, ó, uma junção somatória, eu vou fazer a soma desse bloco com esse bloco. Só que essa minha entrada aqui, ó, ela ainda vai continuar aqui, porque eu tenho que somar ela com a minha outra entrada. Porque eu não posso simplesmente sumir com ela. Mesmo se eu colocar esse 1 G1 de S. Que ela é uma entrada, ela vai afetar o sistema, ela vai estar sempre mudando. Então, eu tenho que manter aqui, ó. Às vezes, o que pode ficar confuso para vocês é manter essa junção aqui. Então, eu poderia eliminar e já somar com essa minha entrada. Não teria problema, tá? Mas aqui eu fiquei 1 G1 de S mais G1 de S vezes o G2 de S. Próxima etapa, junto essas entradas. Aí eu peguei essa entrada aqui e juntei lá no começo. Não mexi nada nos meus outros blocos. Continua a mesma coisa. Só peguei esse D de S e joguei lá na frente.
E agora a próxima etapa a gente aplicar a regra da malha fechada para mim só. Isso, e aí eu somei as entradas aqui, ó. Então, aplicando a regra da malha fechada, vai ser esse bloco, que aqui já está resolvido, sobre 1 mais esse bloco vezes o H de S. Então, a gente vai ter as duas entradas somando e a gente vai ter a nossa saída. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Sim, professor. Ah, pode falar as dúvidas. O último estágio aqui embaixo, onde que você junta ES mais DS. Não entendi. Qual? Essa parte aqui? Essa aqui? A última. Esse aqui? A última, eu entendi. Esse que está selecionado? Todos. Ah, último. tudo isso aqui. Ah, tá, beleza. Vou Esse repassar. aqui mais... Isso. Aham. Uhum. Então, lá no começo, eu tinha a minha junção somatória dessa minha entrada D que estava somando. Como ela é uma entrada, ela vai afetar o meu sistema durante o tempo todo. Então, eu preciso considerar ela como uma entrada. Por isso, eu não posso eliminar ela mesmo que eu ache essa função de transferência, mas eu tenho que trabalhar com ela. Como ela é positiva, a primeira coisa que a gente fez aqui, a gente trabalhou e manteve as duas entradas, que é o RS mais o D de S. Então, a gente conseguiu com essas duas entradas. A gente fez essa parte de ir realocando o meu D de S. Essa parte aqui, ó, que ficou esse bem grandão aqui, é porque nós temos agora apenas, aqui nesse bloco de cima, apenas de um subsistema. Que é quando a gente tem tudo com G, ou se poderia ser tudo com A. Então, a gente tem G1, G1 e G2. Então, a gente tem o mesmo subsistema. Já quando a gente tem essa realimentação aqui, a gente tem um H de S. Quando ele muda essa letra, então ele vai ser outro subsistema. Então, a gente pode estar trabalhando aqui a nossa planta e aqui ser o sensor. Então, são funções diferentes. Então, a gente tem que aplicar uma regra diferente. Uma regra de redução diferente. Quando a gente tem esses dois subsistemas diferentes, a gente aplica a regra da malha fechada. Porque aqui a gente tem uma junção somatória, um bloco, dois blocos em paralelo, e esse aqui está tendo a realimentação. Então, a gente consegue aplicar essa regra da malha fechada. Na regra da malha fechada, o que a gente tem? A gente tem que vai ser o bloco de cima, que é esse bloco aqui, que está nessa linha principal. Então, aqui, ó, a gente repetiu ele aqui. Só está um pouquinho diferente, porque eu coloquei o G1 de S como denominador comum. Aí, eu trabalhei ele, né? Aí, ficou aqui o G1 ao quadrado, né? Foi essa parte que eu trabalhei ele aqui embaixo. Mas é essa mesma coisa aqui. Só tá trabalhando. Então, ele ficou aqui, ó, o meu bloco de cima, que é esse meu bloco aqui, sobre 1 mais o meu bloco de cima vezes esse meu bloco de baixo. E aí fica a minha saída. Tá, entendi. Beleza. Obrigado, professora. Beleza. Professora, uma pergunta. Quando a senhora fez aquele segundo vídeo, a senhora explicou que esse 1 dividido por G1 de S, quando ele foi para ele reduzir geral ali, a senhora manteve o 1, G1 de S, mais 1, mais G1, mais G2. Só que aqui do que a senhora fez agora, ele está sobre todos eles, né? E lá que a senhora tinha explicado, só estava ele à parte. Não, mas não dá a mesma coisa, só que eu deixei o denominador comum para ele. Sim. Aí eu só trabalhei para ficar de um jeito mais bonitinho, sabe? Se a gente jogasse valores, ia ficar mais fácil de trabalhar. Mas se quiser manter desse jeito aqui, no final dá a mesma coisa. É só que eu fiz então ele vai dar a mesma coisa, então. Não importa. Sim, é porque eu olhei aqui e falei, ué,
Não, tá um pouco diferente. Não é a mesma coisa. Eu deixei o G1 como denominador comum. Aí por isso, Beleza, então. mas aí se deixar daquele outro jeito, tudo bem, é a mesma coisa. Tranquilo. Ainda mais, Rafael? Tá, gente, é hora de tirar a dúvida. Rafael? Desistiu, Rafael, da dúvida? Não, minha dúvida já foi solucionada já. Bom, então vou passar mais 2. Alan, O Alan tem dúvida. eu cheio de dúvida. Eu quero muitas perguntas. Não, professora, a minha dúvida, a minha dificuldade é essa última parte mesmo. Que até o Rafael perguntou que tem diferença, sabe? Mas eu tenho que colocar no papel aqui e fazer, senão. Aí tem que colocar no papel, que senão não dá certo. Tranquilo, gente. Mas aí quando vocês estiverem colocando, tipo, fazendo, exercitando, se tiver alguma dúvida, é igual o Rafael me mandou, tipo, ele gravou o vídeo, né, do que ele estava fazendo e me mandou. Às vezes fica mais fácil, sabe, também para mim ajudar vocês. Então, qualquer coisa, vocês tirem foto e me manda, faz um videozinho, me manda, que aí é a dúvida de vocês, tá? Tá bom. Então tá, deixa eu só responder rapidinho, Fábio. Pronto, então tá. Agora, gente, eu vou fazer com vocês a resolução. Vamos ver se acertou lá, Rafael. Vamos lá. Vou fazer a resolução dos 2 primeiros. E aí, os outros 2 vão ser de desafio para vocês. Então, vocês vão ter. Vou dar mais tempo. Vou dar até quinta-feira que vem. Sexta que vem não dá, porque é feriado. E Pierre e Alain, eu não recebi a atividade de vocês, que era para entregar ontem. Essa questão ele corrigiu agora? Não. É uma de 4 questões, assim, para fazer definições, para vocês gravarem bem uma parte do que é variável, o que é o diagrama de bloco. Tá no Trello lá, professor? Tá. Uhum. Vou fazer e enviar agora fim de semana, pode ser? Sim, sem problema. Aí esse aqui, que vai valer e-mail, eu vou deixar até quinta-feira, tá? Não até sexta, porque sexta-feira que vem não tem aula, que é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Tá bom. É que eu tava enrolado com esse negócio de celular e notebook, mas agora eu vou fazer fim de semana. Tranquilo. Então tá, gente, ó, vamos lá. No nosso primeiro exercício, a gente tem esses 3 blocos, G1, G2, G3, e uma junção somatória. O G1 é positivo, o G2 é positivo e o nosso G3 é negativo. Então, como nós temos que nós temos tudo no mesmo subsistema, né, o G, G e G, então a gente consegue fazer a soma deles. Então, vai ficar o G1 positivo mais o G2 menos o G3. Bem tranquilo. Acertou, Rafael? Gabaritei. Ó. Só essa. Mas é assim, Rafael acerta a primeira, depois acerta a segunda, erra a terceira, mas de novo faz e dá certo. Mas tá bom. Essa é bem tranquila, né? Quando a gente tem esses blocos que são do mesmo subsistema, é bem mais fácil de trabalhar, né? Do que quando a gente tem subsistemas diferentes, que a gente trabalha ali a malha fechada. Mas também, gente, é uma conta que você grava, né? Que é o de cima, mais o de cima vezes o de baixo. Então, fica uma coisa meio automática, quando vê, vocês já estão fazendo diagrama de bloco ali, ó, dormir. Assim. Eu fiquei um pouco na dúvida nele na hora de fazer, porque como a somatória tá pro lado ao contrário do que geralmente tá, né? Eu achei que ia ser tudo 1 sobre G1, né? Aí eu fiquei meio pensativo nessa questão, né? Por ele estar ao contrário, né? Mas eu fiz desse jeito aí. Não, mas esse, no caso, ele não altera, não. Peraí. Ele não vai alterar, tá? Se a gente pegasse esse nosso bloco e jogasse para algum lado, aí a gente ia alterar. Mas, nesse caso, a nossa saída, a gente pode só somar mesmo. Tá? Tranquilo. Pierre, alguma dúvida?
Não, tá tranquilo, professor. Beleza, Alan? Não, professor, tranquilo. Tá bom, então. Então tá, vamos para a número 2. A nossa número 2, nós temos aqui, ó, uma entrada RS, uma junção somatória, um bloco que temos a função G1 de S, outra junção somatória de G2 de S com H1 de S, uma realimentação que vai para o H2 de S. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, a gente vai aplicar a regra da malha fechada nesses nossos dois blocos aqui, ó. Então, nós vamos fazer a regra da malha fechada do G2 de S e o H1 de S. Lembrando, a regra da malha fechada vai ser o bloco de cima, que é o G2 de S, 1 mais o bloco de cima vezes o nosso bloco de baixo, a nossa função do nosso bloco de baixo. Então, a gente chega nesse nosso novo bloco, que já está reduzido, essa parte da malha fechada, desse aqui que está destacado. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. A segunda parte da redução que a gente vai fazer a redução em cascata. Então, a redução em cascata, quando a gente tem em cascata, a gente faz a multiplicação. Então, a gente vai multiplicar esse nosso bloco com esse nosso outro bloco. Tá? Aí vocês podem até perguntar, mas eles são diferentes, né? São de subsistemas diferentes. A gente tem um H1 ali, que não é do mesmo subsistema. Mas quando a gente está em cascata, a gente pode trabalhar desse jeito. A gente pode fazer essa multiplicação que não tem problema. Então, aqui, ó, eu vou ter G1 de S vezes o G2 de S, que ficou aqui, sobre o mais G2 de S vezes H1 de S, tá? Quando a gente tem ali uma soma, que aí a gente não consegue fazer, tá? Quando a gente tem duas em paralelo, de subsistemas diferentes, aí que a gente não consegue aplicar a regra da redução. Então, aqui a gente vai ficar com esse nosso novo bloco, e no final a gente vai ter aqui, ó, sobrou o nosso H2 de S. Então, aqui vocês notam que novamente a gente vai aplicar a regra da malha fechada. Então, a gente vai aplicar a regra da malha fechada com esse nosso bloco aqui, com essa nossa função que a gente descobriu, e essa outra função aqui de baixo. Então, ele vai ficar um pouquinho grande de novo. Então, a gente vai ter o bloco de cima, que é esse mesmo aqui, ó. Só copiei e repetir. 1 mais o bloco de cima, a função do bloco de cima, vezes o meu H2 de S. Pronto. Então, aí? Professor, eu estou observando aqui. Quem que achou, Alan? É tranquilo, não é, Alan? A senhora explicando assim é tranquilo. Solta um exercício na mão para ver. Rafael, fale, Rafael. Então, né? Entendi. Eu acho. Tá. Pierre. Professor, entendi, mas tem que praticar mais para... Entendeu? Tá meio complicado, mas tem que praticar e vai dar para fazer. Isso aí. Então tá. Então vocês já podem praticar. Vixe, essa aí lascou. Gente, ó, vou dar dica. Eita, pega, esse é o exercício. São dois, né? São dois. Ave Maria. São dois exercícios. Gente, pior que eu podia fazer valendo um ponto, né? Na média. Aí meio de um, meio do outro, né? Vendo agora, eu acho melhor 3. Não. É 3, é demais. 2,75. Vamos pinchar. Quem dá mais? Não. Oi, Leandro, tudo bom? Mas tá bom, ó, gente, vou dar dica aqui, ó. Tudo. Beleza. Tem, ó, tranquilo, Leandro. Ó, Leandro, a gente fez aqui
De boa, né? A gente fez, repassou aqui o conteúdo que a gente viu ontem, e aí estou lançando o desafio que vai ser as últimas 2 questões, tá? Então aí essa aula está gravada, eu vou gravar até mais um pouquinho, que eu vou dar as dicas de como que faz esse daqui, e aí vocês têm até quinta para me enviar, tá? Eu quero passo a passo para ver como vocês fizeram, a linha de raciocínio que vocês seguiram, e aí, tá, cada uma vale meio. Ai, meio, tô achando que é muito. Não, eles vão valer meio ponto na média, as duas. Uma vale 0,25, a outra vale 0,25. Um ponto é muita. É meio cada uma, professora. Não. Se eu errar metade, a senhora vai dar 1, alguma coisa? Vou estar corrigindo. Pior que Então tá, vale um ponto na média, meio de uma, meia da outra, mas tem que estar tudo certo e vai caindo. Vai errando, vai caindo. Vou cortando. Aí sim, ela. Não, tem que ver o empenho também. Não, sem empenho. Começamos abril, mais do mal. Brincadeira, mas vamos lá. Então tá, na primeira, ó, a dica da primeira, prestem atenção. Na primeira, notem, lembre quem que é G, quem que eu posso juntar, quem que é H, que eu vou trabalhar de forma diferente. Então aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, a gente tem o G2 e o G3, que eu posso juntar. Só que aí tem um negócio aqui atrapalhando. Então aí eu posso ter que realocar. Então vou realocar igual aquela D lá. Uhum. Isso. E aí, no caso que você vai ver, é que aqui, ó, a gente tem lá, nas nossas regras de redução, quando a gente realoca esse ponto de junção e quando a gente realoca a junção somatória. Então, aí você tem que ver como que é a regra quando a gente vai realocar esse aqui, ó. Porque para mim juntar esses dois, eu vou realocar esse aqui, ó, que é o ponto de junção. Então, o que eu tenho que fazer para realocar esse ponto? Aí, beleza, eu vou ter uma daqui e eu vou ter outra daqui. Eu já vou conseguir juntar. Então, aí vocês vão trabalhando aí, ó. E vai juntando, quando vê, reduz. Do estudo. Então, essa aqui talvez seja mais interessante vocês passarem para cá, para ficar um só. Depois junta tudo, junta de novo. Deu para entender? Se não, eu repito. Vou pesquisar isso aí, professor. Tá, eu vou repetir então, ó. A gente tem aqui, ó, G2, G3, que são do mesmo subsistema, então eu posso juntar eles. Quero reduzir tudo esses blocos. Então, eu tenho uma forma que eu vou tirar, eu vou realocar essa minha junção aqui, né, esse meu ponto de derivação. Então, eu vou realocar esse meu ponto para cá, por exemplo. Aí, vocês vão me dizer qual que vai ficar melhor. Aqui vocês vão ter um só já. E aqui vocês vão ter um, e vocês vão ficar com H2. E vocês já vão conseguir ter outro só. E vocês já vão tirar essa função somatória e já vai ter tirado e vai ficar com um bloco só. E aí, dependendo de onde vocês colocaram esse aqui, aí vocês podem juntar com esse G1 ou juntar com esse novo bloco que vocês quiserem. Então, aí vai depender da resolução de cada um. Na minha segunda, aqui já está mais fácil, só porque eu tenho 2 blocos que estão iguais aqui, eu tenho 2 blocos que também estão iguais aqui, que eu posso juntar. Aqui eu posso fazer a minha malha fechada, e aqui eu vou ter a minha malha fechada, e aqui eu vou ter outra. Aí eu vou poder juntar esses aqui e depois fazer a malha fechada. A minha segunda é mais fácil. Acho que é. Mais fácil, né? É mais fácil. Devia valer nada. É? Mas então tá bom. Mas então tá bom. Ó, então, façam. Entreguem até quinta. E vai valer
Até um ponto na média. Até um ponto. Até um ponto. Que negócio. Rapaz, a primeira aí. Olha, gente, pensa que vocês já vão começar ganhando já. Só errando. Tem que saber como fazer isso. Esses controles já vão começar ganhando em um ponto na média. Por quê? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso que vocês aprendam essa parte do diagrama de blocos, que é algo que a gente vai usar muito para quando a gente está em função de transferência. Então, quando a gente for trabalhar, mas toda hora a gente vai estar voltando nessa parte do diagrama de blocos, na parte de redução. Então, eu preciso que vocês tenham afinadinhos nessa parte, para a gente trabalhar bem tranquilo a função de transferência. Então, aí, sobre o Leandro que entrou no final, não se preocupa não, que eu já, terminando aqui, eu já vou subir esse vídeo, aí eu refiz toda a parte da resolução das questões que eu passei ontem. Aí tá tudo no slide, que é mais fácil de entender a letra da professora. Ainda mais que o celular, né, gente? Eu estava testando os recursos. Mas então tá bom, gente. Eu vou encerrar a aula. Deixa eu parar de gravar. Mandei um tchauzinho pro vídeo. Só fala tchau. Tchau, deixe seu like. Arrasta pra cima. Tchau, professora.